Então vamos continuar com o nosso estudo acerca de oração. Muito se fala nas igrejas, quase todas, em reunião de oração, mas não há na Bíblia ensinamento acerca de oração, a não ser que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Os outros apóstolos mandam orar sem cessar, orar em todo o tempo, Jesus também manda, mas não há qualquer ordem para se reunir para orar ou coisa parecida. Quem dá ensinamento sobre oração, como se deve orar, é somente o Senhor Jesus. E isso nós podemos ver em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 até o 15. Nós já consideramos algumas coisas e vamos fazer uma retrospectiva rápida para a gente retomar o estudo da quarta-feira passada. Então diz assim o Senhor Jesus: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Esses hipócritas, ele estava se referindo especificamente aos fariseus, escribas, saduceus, que eram os mestres de Israel daquela época. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te responderá. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, irmãos, esse é o único ensinamento que nós temos na Bíblia acerca de oração. Há muitas ordens, há muitos exemplos de oração, as orações lá do Velho Testamento, oração de Davi, oração de Moisés, oração de Daniel, oração de Salomão, de vários outros santos de Deus. Mas ali não tem o propósito de ensinar ninguém a orar. Aquilo é uma oração pessoal que aquele santo de Deus está falando e obviamente serve para a gente como modelo, como exemplo de como se deve orar. Mas não é um ensinamento específico para se orar. Aqui, no caso de Jesus, não. Aqui ele deu um exemplo específico de como orar, porque os discípulos lhe pediram: mestre, ensina-nos a orar. E ele ensinou. Então nós temos visto isso, irmãos. A oração é um meio de graça maravilhoso que o Senhor Deus nos deixou. É um meio de conversarmos com o Senhor, mas com o objetivo específico de estreitar o nosso relacionamento com Deus, objetivo específico de nos fortalecer na fé. Não é um objetivo específico de pedir, como se Deus fosse Papai Noel. Não é esse o sentido da coisa, embora seja esse o sentido das tais reuniões de oração. Não é um mero rito religioso que está presente em qualquer religião. Não é isso. Através da oração, nós vemos que o Senhor, Criador de todas as coisas, nos ensina a como nos dirigir ao Pai, mostrando alguns aspectos desse relacionamento. E isso, irmãos, quando nós vemos Jesus dizendo aqui: portanto orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Jesus já nos deixa claro uma certa, digamos assim,
distância ou separação do santo Deus com o homem pecador. Então essa história de considerar Deus como um parceiro nosso, o cara lá de cima, sabe? Isso é simplesmente falta de conhecimento total de quem é Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é para a gente não esquecer logo de cara com quem é que nós estamos falando. Onde é que está esse Deus? Esse Deus, ele está em toda parte, mas a Bíblia nos relata o tempo todo que Deus está no céu. Por que isso? Porque isso faz parte do imaginário popular de toda aquela época. Os deuses estavam no céu. O céu era considerado um teto, a terra era considerada um estrado, um prato, digamos assim, e os céus eram uma espécie de teto. Por isso a Torre de Babel, tentando chegar aos céus, ela queria chegar aos deuses. A Torre de Babel, quem fez não era adorador de Deus, era adorador de deuses. Então, era esse imaginário do povo, e assim a Bíblia está escrito: Deus que está nos céus. A gente sempre pensa nos céus, a Bíblia toda, como algo que está em cima. Mas onde é esse em cima? No Japão, por exemplo, que está do outro lado da terra, os céus também ficam para cima. E na nossa cabeça aqui, lá no Japão, os céus estão para baixo, já que eles estão do outro lado da terra. Mas só para a gente entender. Então, quando eu não sei os pressupostos que estavam na cabeça desses irmãos quando escreveram a Bíblia, eu não consigo entender qual é o ensinamento que estava lá. Então, Jesus deixa claro que Deus está nos céus. O que são céus? No imaginário de quem conviveu naquele tempo e até no nosso hoje. É algo que fica acima, é o infinito. Deus é infinito e Ele está no infinito. E eu sou finito, estou aqui na terra finita criada por Ele para que nós habitemos aqui e nessa habitação o adoremos. Sempre sabendo que Ele é santíssimo. Pai nosso que estás no céu. Ele não é um igual a mim. Santificado seja o seu nome. Ele é santo, eu sou pecador. Então esse início de oração já deixa claro quão reverente deve ser o nosso contato com Deus. Não como as pessoas estão, o paizinho lá do céu, não sei o quê, uma intimidade tremenda, como se Deus fosse um pai como o nosso pai daqui da terra. E aí eu perguntei na vez passada, para a gente saber qual é o nosso conceito para chamar Deus de pai, eu tenho que levar em consideração o pressuposto que eu tenho na minha cabeça, o que é o meu pai aqui na terra. Como é que eu trato o meu pai aqui na terra? Como eu fui ensinado a tratar o meu pai aqui na terra? Olha, irmãos, eu vivo dizendo para vocês que eu sou um velho. Não sou assim tão velho não, mas eu sou do tempo em que um filho respeitava o pai, mas respeitava mesmo. Não havia qualquer possibilidade do meu pai dar uma ordem para a gente e a gente contestar essa ordem. Essa possibilidade inexistia. O meu pai era senhor. Eu não chamava meu pai de você, de tu, que nem hoje os meninos chamam, porque isso é moda agora, não é você, não sei o quê. O pai diz: meu filho, pega aí uma água para mim, venha pegar você. O filho diz na hora. Então, é esse o conceito de pai que você tem? É assim que você vai se dirigir a Deus, o cara lá de cima. Ou seja, essa sua oração não serve para nada. O paizinho que eu trato com a intimidade maior do mundo não é o Deus do céu. É um Deus que você formatou na sua cabeça com base nos ensinamentos errados transmitidos pelas igrejas. Então o seu pai que está no céu é um pai, Papai Noel, que você desobedece tranquilamente e acha que ele vai obedecer você mesmo na desobediência, porque ele não faz mais do que a obrigação dele. Ainda tem mais essa. O presidente está aos pés, um macho. Ele está sendo ele está contando só o ponto ético, ele de poesia e uma música, não sei, a entrevistada, perguntou: como mudar um pouco sua religião? Isso é sua católica. Agora o senhor não permite Deus Filhos estão aqui ao lado. São evangélicos. E num determinado tempo, chegou, eu estava reunindo lá na cerca da capela,
Aí chegou uma lá e disse: Mamãe, teus filhos agora são crentes, eles são. E daí? Porque Deus quis assim. Minha esposa é crente, eles dois, minhas filhas. Outra coisa aí. Eu sou um homem que nunca deu um tapa no meu filho. Quando eu determinava, e exemplificava, mostrava a ele o meu, você quer seguir bem no alto. Nenhum bebeu e nunca fumou, porque eles são delicados. Então, todos dois ali, cada um com 30 anos, depois, aí a casa. Eu sempre sigo os ensinamentos do meu pai, mesmo que eu der. Porque, irmãos, a gente que é crente deve saber que a voz do pai e da mãe são a voz de Deus na vida do filho, seja esse pai salvo ou não. Todo filho, como a Bíblia diz, é herança do Senhor. O filho não pertence aos pais, embora os pais achem que os filhos pertencem a eles, especialmente a mãe. A mãe acha que é dona do filho porque ela acha que ela deu a vida ao filho. Ela não deu a vida a nada. Ela apenas gestou esse filho ali dentro e não foi porque ela quis, digamos, é Deus quem faz todo o processo, né? Mas a mãe imagina que ela é dona do filho, que eu te dei a vida. A mãe chega a dizer isso: eu te dei a vida, eu te botei no mundo. Você não botou nada, você não deu vida a nada. Foi Deus quem deu. Então, mas acontece que é meio complicado essa relação. Então os filhos não são dos pais, os filhos são de Deus. E esses pais são os agentes de Deus para colocar esses filhos no mundo e educar esses filhos, ou bem ou mal. Mas são os pais. Esses pais serão cobrados por Deus, saibam ou não disso, eles serão cobrados por Deus por aqueles filhos, que através deles Deus colocou ao mundo e eles têm a obrigação de educar esses filhos. Eles serão cobrados. Então o monarca da vida desse aí não é crente, não é nada, mas ele sabe que tem que criar os filhos. Por quê? Porque ele foi criado pelo pai também. Criação é do lar, educação é do lar, não é de escola não. A escola transmite conteúdo acadêmico, a educação vem da casa. Tudo isso, irmãos, é desmantelo do pecado. Você vê hoje pais com a cara de pau na televisão dizendo: os professores não educam nossos filhos. Não é brincadeira. A obrigação de educar filho é dos pais, não é de professores, não. Professores transmitem conteúdo, ensinamento acadêmico. Educação é em casa. Mas você vê os pais hoje, e o próprio governo assimilando isso, que a educação das crianças é a obrigação da escola. Não. A escola é auxiliar nesse processo, assim como a igreja também. Que você vê os irmãos da igreja aqui dizendo que as professoras da escola dominical não ensinam nossos filhos. É mole um negócio desse? Irmãos da igreja dizendo isso. Quer dizer, qual é o conceito que essas pessoas têm de Deus? Qual é o conceito que essas pessoas têm do reino de Deus? E J. Júnior estava fazendo o seu pensamento em cima da maneira procurar ser um ímpio, mas ele dá uma mensagem, um comportamento desse mundo é diferente daquele. Não sei se só na... Iremar, é aquilo que eu tenho dito aqui, Iremar. A verdade de Deus, viu, Iremar? A verdade de Deus, ela é verdade de Deus, ainda que saia da boca de Satanás, certo? Os demônios disseram para Jesus uma vez: que temos nós contigo? Sabemos que tu é filho de Deus, já vieste aqui nos importunar antes do tempo. Quer dizer, eles sabiam que não era a hora de Jesus ainda, né? Mas eles reconheceram: tu és o filho de Deus. Isso é uma verdade que saiu da boca de demônios. Então a verdade de Deus é verdade de Deus, ainda que saia da boca de demônios. Assim como a mentira é mentira de Satanás, ainda que saia da boca de um pastor, de um padre ou de quem quer que seja. Então a verdade de Deus... O mundo está chegando no nível de corrupção que você vê ímpios proclamando a verdade de Deus, que nem você viu aí, dois que nada tem a ver e nós sabemos, proclamando a verdade de Deus. Por quê? Porque aqueles que deveriam estar proclamando a verdade de Deus, que são os pastores e padres, não estão fazendo isso. E Jesus disse: se vocês não proclamarem, as pedras clamarão. Então você vê ímpios proclamando a verdade de Deus, que deveriam ser pregadas por pastores, e eles estão apenas enrolando as pessoas com palavras bonitas, né? Mas eu já procurei alguém que tivesse escutado isso, eu ficar só em minha
Então, irmãos, por que isso, irmãos? Que uma pessoa dessa se diz pastora e tudo, não sabe quem é Deus, irmã. E são falsos pastores, e Jesus falou deles muito. Jesus e os apóstolos falaram deles muito do ensinamento de Jesus e seus discípulos foi contra os falsos mestres. Muito dos ensinamentos dos apóstolos foi contra os falsos apóstolos, os falsos mestres, dentro da igreja, não era fora não. É bom não esquecer que as cartas apostólicas foram escritas para igrejas, não foram escritas para o mundo. Aquelas cartas apostólicas foram escritas destinadas a igrejas. Aquilo que eles falam estava acontecendo dentro das igrejas, não era no mundo não, era dentro das igrejas. Muito bem, então nós vemos isso. Aqueles ensinamentos transmitidos por Jesus aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que eles uma vez apóstolos transmitiram para a igreja, estava sendo distorcido ainda no ato, no tempo dos apóstolos vivos ainda. Imaginem depois que eles morreram, o que foi que aconteceu e chegou até nós hoje, né? Eles estavam vivos ainda e já estavam distorcendo todos os ensinamentos. Jesus era vivo ainda e os fariseus distorciam os ensinamentos dele, querendo pegá-lo o tempo todo. Então, irmãos, a gente tem que saber quem é Deus. Quando a gente entende quem é Deus, como eu disse na quarta-feira passada, chega a ser assustador a gente se dirigir a Deus, que nem o pobre publicano lá no caso, o fariseu achando-se grande coisa diante de Deus. Eu oro, eu dou dízimo, eu faço isso. Justiça própria, ou seja, eu mereço ser salvo, eu sou bom. Já o pobre do publicano, esse, como Jesus disse no final, quem foi que saiu justificado do templo? O publicano, porque ele sabia a quem ele se dirigia e sabia quem ele era, um miserável pecador diante do Deus Santíssimo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pobre publicano de Jesus batia no peito, sem nem coragem de olhar para cima, porque na ideia deles Deus está acima, está no céu, de cabeça baixa, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Esse ser propício a mim quer dizer: Senhor, afasta de mim o castigo que eu mereço e me concede a tua graça. É isso que quer dizer ser propício. Te apazigua, tu mesmo te apazigua comigo, porque eu não tenho como chegar a ti. É isso que quer dizer ser propício a mim. Então, esse sabia quem era Deus e sabia quem era ele. E Jesus disse: quem saiu justificado? O publicano, e não o santarrão fariseu. Então, irmãos, quando nós sabemos quem é Deus, essas tais reuniões de oração que a gente vê por aí, não tem sentido. Não tem sentido. É por isso que eu tenho dito para vocês aqui, isso é ensinamento dado pelas igrejas de forma errada, psicologizada, para manter os irmãos escravizados por uma espécie de emocionalismo, em que os irmãos vêm para cá, choram de mão para cima e não sei o quê, e oram e pedem, que é só faz pedir. E não tem sentido isso, Deus não está escutando isso não. Essas pessoas não sabem quem é Deus, não sabem como se dirigir a Deus, não sabem por que se dirigir a Deus, não sabem nem por que orar, não sabem nem o que é orar. Ah, pastor, mas a Bíblia já relata a primeira reunião de oração, lá no caso de Daniel e seus 3 amigos. Sim, mas ele chamou os amigos dele para orar por um caso específico. O rei ia matá-los todos, inclusive Daniel e seus amigos. O rei ia matar todos os sábios, e ele estava no meio. Aí vamos orar a Deus para nos revelar esse sonho. Era uma oração específica. Então você se reunir com alguns amigos para orar por um caso específico e até fazer jejum, que é irmão gêmeo de oração, isso é bíblico, é lícito. Você sabe o que está fazendo, por que está fazendo, com que intenção, com que propósito. Deus está nesse negócio, então vamos fazer. Agora nos reunir para orar sem propósito nenhum, simplesmente porque a gente vai pedir para Deus, detalhe, com uma vida totalmente distante de Deus, um cotidiano totalmente mundano, aí eu venho para a reunião de oração e Deus vai abençoar. Essa é a ideia. Por que eu sei disso? Porque a gente ouve os aconselhamentos no pastoral, a gente ouve muitas coisas desses irmãos que estão nas reuniões de oração. Eu digo: meu Deus do céu. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção.
A oração é um meio de graça que Deus concedeu, repetindo, para a gente estreitar a nossa intimidade com Ele. Oração é fruto de conhecimento doutrinário. Oração sem conhecimento doutrinário não serve para nada. Jesus diz aqui: não useis de vãs repetições. Oração sem conhecimento doutrinário serve tanto quanto um terço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vãs repetições. Eu estou dizendo as mesmas coisas o tempo todo, e aquilo não tem qualquer sentido, não tem qualquer relacionamento com Deus, não tem conhecimento doutrinário, isso não serve para nada. Então o que é que eu faço nessa igreja aqui que nunca tem ninguém? Ensino os irmãos a pensar. Olha o que é que a Bíblia ensina. Eu não estou interessado em enrolar ninguém emocionalmente aqui. Eu tenho dito, se eu quisesse, essa igreja estava cheia, vazando pelo ladrão. Mas não me interessa isso. Nem é minha função. Minha função é ensinar. A função de um pastor é ensinar, é conduzir o rebanho de acordo com a doutrina, com a palavra do Senhor. Só isso. Quem for ovelha do Senhor ouvirá a sua voz. Quem não for, ficará misturado no rebanho, mas Deus no tempo certo fará a separação. E os que não aguentarem vão embora, como vocês têm visto aqui ao longo desses 8 anos. Então, irmãos, quanto mais nós conversamos com Deus através da oração, maior é a nossa intimidade com Ele. Entendido que oração é, digamos assim, é eu externar através da oração o meu conhecimento de mim e de Deus, ou de Deus e de mim. Eu sei quem é Deus e eu sei quem sou eu. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Olha, irmãos, a oração, ela é assistida pelo Espírito Santo. Por que ela é assistida pelo Espírito Santo? Porque ela já é induzida pelo Espírito Santo. Não existe oração minha para Deus. A oração minha, eu tenho dito para vocês aqui usando um termo responsiva. A oração é sempre responsiva, a oração verdadeira. Ou seja, ela já é uma resposta ao que Deus colocou no meu coração pelo Espírito Santo. Então, eu oro, mas na verdade essa minha oração, ela é induzida, ela é, digamos assim, incentivada pelo Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem me dá iluminação para conhecer a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem ora em mim e através de mim. Está escrito na Bíblia: só o Espírito Santo é capaz de perscrutar as coisas de Deus. Eu não sou. Eu não tenho como conhecer Deus, a não ser pela própria revelação dele na palavra. Eu tenho ensinado isso aqui há tanto tempo. Então, se eu não conhecer Deus através da palavra, eu não tenho como orar a Deus. Essa minha oração não vale nada. Então, a partir do momento que eu conheço Deus através da palavra que Ele revelou pelos seus profetas e apóstolos e o próprio Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, então agora esse Espírito Santo, pela palavra, salva aqueles a quem Ele mesmo quer, os seus eleitos, e esse Espírito Santo vai iluminar esses eleitos a entender a palavra, e esse Espírito Santo, através do entendimento da palavra, vai nos conduzir em oração a Deus. É isso que Paulo diz lá em Romanos 8. Você vê pastores e pastores e pastores, e livros e livros e livros, eu já li, dizendo que o Espírito Santo intercede por nós. Intercede não. A Bíblia não diz isso. O nosso intercessor a Deus é Jesus Cristo. Isso está escrito o tempo todo. Onde é que o Espírito Santo intercede por nós, que está escrito na Bíblia? O único lugar que está escrito na Bíblia, em Romanos 8. Quando Paulo fala lá que toda a natureza, toda a criação geme a um só tempo. Paulo está falando do pecado, está falando da queda, está falando da corrupção total da natureza e está falando da redenção. Então ele fala que por causa da corrupção, toda a criação geme a um só tempo, ou seja, toda a criação padece por causa do pecado, por causa da queda, é isso que ele está dizendo. Então toda a criação geme a um só tempo, aguardando a redenção. Que redenção é essa que ele está falando? A segunda vinda de Jesus. Aí ele prossegue no seu pensamento: também nós, os salvos, os crentes, ele está escrevendo para crentes, também nós gememos
em nossas orações, clamando também por essa redenção, que Cristo venha logo. Aí ele diz que, como nós não sabemos orar, o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então observe o que é que Paulo está falando. Ele não está falando que o Espírito Santo intercede pela gente como Jesus, não. Ele está falando, nesse caso, nas nossas orações, confirmando o que eu estou dizendo para vocês, é o Espírito Santo quem ora em nós e através de nós. E como nós estamos gemendo, esperando a redenção, o Espírito Santo em nós também geme, organizando essa nossa oração para Deus. É esse o sentido único que o Espírito Santo intercede por nós. Único. O nosso intercessor, o nosso advogado é Jesus, a Bíblia está cheia de ponta a ponta. Uma vez eu estava, quando eu ia para o hospital de São Paulo evangelizar, aí uma vez e quando a pessoa é presbiteriana, os pentecostais não gostam muito de conversar, porque sabe que a gente vai conversar Vai logo para a Bíblia. Contexto. E aí naquela passagem lá de João, quando diz que o Senhor Jesus Cristo disse que guiaria o Espírito Santo para lembrar todas as coisas que ele tinha ensinado aos discípulos. Era revelações especiais, era tudo no mundo. Ai, meu Jesus. Fosse assim, todo crente passava em concurso. Ele não disse também que o Espírito Santo ia fazer você acertar a loteria, não? Porque aí é brincadeira. Então isso aí é falta de conhecimento, falta de doutrina, certo? Irmãos, quando eu falo doutrina, não é doutrina do batismo, doutrina que eu falo é a palavra de Deus. Doutrina não existe como haver santidade sem doutrina. Não existe. Não existe. Como é que eu vou ser igual a Jesus sem eu saber como é Jesus? Não tem como. Como é que eu vou imitar? Por exemplo, o camarada chega comigo e diz: olha isso, tu és imitador? Eu digo: sou. Imita aí o cantor fulano de tal. Mas eu não sei quem é esse cantor fulano de tal. Eu não sei como é que esse cantor fulano de tal canta. Então como é que eu vou imitar esse camarada se eu não tenho conhecimento nenhum? Não sei quem é esse cara, não sei como é que ele canta, não sei os trejeitos dele cantar, não sei qual é o timbre de voz dele. Não há como eu imitar isso aí. Então isso é conhecimento. A mesma coisa, como é que eu vou imitar Jesus se eu não sei quem é Jesus? Se é apenas essa história de Jesus, filho de Maria, morreu numa cruz, não sei o que, ensinou que eu devo amar os outros. Sim, mas e aí? Como é que eu faço isso? Como é que eu chego lá? Eu não sei. Deus é um Deus Papai Noel. Como é que Deus quer que eu seja? Está escrito no Velho Testamento, desde lá: ser-me-eis santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Sim, mas o que é que quer dizer isso? Está escrito na lei. Lá no Velho Testamento, para os israelitas, está escrito na lei: como é que vocês me serão santos? Está lá, decreto por decreto, artigo por artigo. Quem é que pode cumprir aquilo? Ninguém, a não ser no poder do próprio Deus que deu a lei. Aí vem Jesus e diz a mesma coisa: vocês devem ser santos. Pedro disse a mesma coisa: como o Pai é santo. E Jesus disse: vocês devem amar seus inimigos. Isso é impossível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é impossível. Como foi que Jesus nos amou? Morrendo na cruz. Quem é que está disposto aqui a morrer na cruz por alguém? Ninguém. Então isso é impossível. Assim como era impossível cumprir a lei, é impossível cumprir a lei de Jesus. Essa é que é impossível mesmo. Essa é que é impossível mesmo. Só se torna possível aos salvos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que passa a habitar neles. É esse salvo que vai saber orar, porque é o Espírito Santo que ora nele e através dele. Se não for assim, reunião de oração é tudo tolice. Tolice, rito religioso que não serve para nada. A minha preocupação maior aqui é ensinar. Por quê? Porque os eleitos de Deus vão aprender. Os eleitos de Deus vão aprender. Eles vão prosseguir num conhecimento, mesmo lento, como toda criança cresce lentamente, mas ele vai prosseguir nesse conhecimento. Ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai perguntar quando não entender. Ele vai querer saber por quê.
Agora, a grande maioria ouve aqui e ali na porta já esqueceu. E ele vai continuar a sua vida de crente, entre aspas, claro, com essa vida, participando de ritos e mais ritos e mais ritos religiosos simples, como as véia Carola participa de novena em novena em novena em novena a vida inteira, achando que aquilo ali está agradando a Deus. É a mesma coisinha. Eu acreditava que o Espírito Santo era um intercessor como Jesus Cristo, mas o Espírito Santo não é. Agora eu estou entendendo que o Espírito Santo ele intercede no sentido assim, das angústias que nós passamos na terra como cristãos, porque nós estamos esperando que Jesus Cristo volte. Exatamente, ele está em nós, o Espírito Santo está em nós. Então aquele que é crente, o Espírito Santo não é uma força etérea que está ninguém sabe onde, não, ele está em mim. Então ele sofre comigo, ele sofre as angústias comigo. Quando eu estou aqui, a oração verdadeira é um parto, é como se diz, é uma angústia, é uma coisa, você está ali diante de Deus, o Espírito Santo está comigo nesse processo. A oração não é simplesmente, não, existe aquela oração em que você está simplesmente gozando daquela intimidade com Deus, é aquela oração gostosa em que você está em linha direta, digamos, com Deus, mas para quê? Para adorar a Deus simplesmente, para engrandecer a Deus simplesmente, para agradecer a Deus simplesmente, não para pedir. Então a oração seja para pedir: Senhor, olha a minha igrejinha, olha aqueles irmãos, Senhor, é o teu nome, Senhor Deus, que está em jogo, não é o meu prestígio como pastor, é o teu nome, é o testemunho que eles vão dar. Então eu não estou pedindo a Deus nada, eu estou simplesmente me derramando diante de Deus, vendo a situação. E quem é que está em mim nessa oração? É o Espírito Santo. Qual é o interesse que eu tenho na vida dos irmãos? Nenhum, se for o caso. Por que eu vou me interessar pelos irmãos, se for o caso? Vou cuidar da minha vida? Não, o pastor tem uma vocação, ele tem um chamado para cuidar de um rebanho. E ele sofre quando vê que esse rebanho não está interessado em segui-lo. Segui-lo, que eu estou dizendo, nos ensinamentos. O pastor não é pastor de ninguém, ele é pastor de Jesus para encaminhar o rebanho de Jesus. A Bíblia diz isso. É o Espírito Santo quem constitui pastores para que ele conduza as ovelhas de Jesus, que ele comprou com o seu sangue. Então repare que é Jesus quem está de um lado e do outro, do lado de pastor e do lado das ovelhas. Se o pastor não está ensinando corretamente e essas pretensas ovelhas o estão seguindo, é porque elas não são ovelhas. Se elas fossem ovelhas, elas saberiam que a voz desse pastor não é a voz de Deus. Se o pastor for um pastor de Deus, constituído pelo Espírito Santo, e as ovelhas não querem segui-lo, é porque essas ovelhas não são de Deus. Porque se elas fossem de Deus, elas ouviriam a voz daquele pastor. Então repare que é Jesus quem está de um lado e do outro. O Espírito Santo está aqui. Ele é quem constitui o pastor. Ele é quem está nas ovelhas também, num e no outro. Ele está no pastor para orar pelo rebanho, ele está no rebanho para orar pelo pastor. O rebanho tem que orar pelo seu pastor, que é o mais atacado. Então, irmãos, é assim. É assim. Mas a gente conhece a vida dos irmãos e sabe, para a tristeza imensa de um pastor, e ao mesmo tempo o conforto por saber que sempre foi assim e sempre será assim, que a maior parte, grande maior parte, não sabe nada acerca de salvação, acerca de Deus, acerca de oração, nada. Sabe, eu ouvi o galo cantar, porque culturalmente eu aprendi que é assim. Os católicos também aprenderam culturalmente que devem rezar para os santos, fazer promessa, acender velas, eles também sabem tudo isso, lá na cultura deles. Os candomblezeiros, tudo é a mesma coisa, certo? É tudo a mesma coisa. Então, irmãos, o que é crente, não, ele sabe que a sua oração, ela não parte, digamos assim, dele mesmo. Como diz Jesus, aliás, como diz Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então essa minha oração é de Deus para Deus. Como Jesus aqui na terra estava orando ao Pai. Chegou a dizer que a vontade dele não era igual a do Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja,
Jesus não queria enfrentar a ira do Pai. Esse cálice se refere à ira do Pai contra os pecados que ele estava carregando nas costas do mundo inteiro. Passa de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Claro está que a vontade de Jesus homem não era a vontade de Jesus Deus. Mas ele disse, faça-se a tua vontade e não a minha. Eu engulo a minha vontade, porque eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Aí Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a oração que eu estou fazendo a Deus, ao Pai, em nome do Filho, é como se fosse o próprio Filho que estivesse fazendo essa oração. E é por isso que o Espírito Santo que está aqui, que o Filho mandou para estar em nós, geme junto conosco nessas orações. Esse é o único aspecto em que o Espírito Santo intercede por nós. Nosso intercessor é o Filho, que está lá sentado à direita do Pai. Mateus 8,34, né? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. O nosso advogado é Cristo, o nosso sacerdote é Cristo. Isso está escrito em Hebreus de ponta a ponta. Sacerdote é aquele que pede, é aquele que intercede. Sacerdote, o sumo sacerdote é Jesus e não o Espírito Santo. Então essa história de pastor ficar dizendo que o Espírito Santo, nós oramos para o Espírito Santo, isso não tem base bíblica nenhuma. É com base na interpretação errada desse texto de Paulo. Então, irmãos, a oração sem base doutrinária não passa de um mero rito religioso e cultural. Então, pastor, como é que a gente é atendido? Os macumbeiros também são, na oração deles lá. Os católicos também são, na oração deles lá, para Nossa Senhora, para São Expedito, para não sei quem, para não sei quem. Os que vão pedir no Espiritismo, lá para Chico Xavier, para Ayrton Senna, para não sei quem, também são abençoados do mesmo jeito. Como é que o senhor explica isso, pastor? Misericórdia de Deus. Pronto, é só isso que eu sei dizer, misericórdia de Deus. Bênçãos materiais, ou bênçãos não sei o que, de saúde, não sei o que, Deus concede isso a toda a sua criação. Agora a bênção da salvação só aos seus eleitos, aí é outra história. Isso é outra coisa que a gente não tem noção. Nós vamos falar quando chegar na parte do reino de Deus aqui, que Jesus disse, venha o teu reino. O que é reino de Deus? Vou só adiantar um pouco para vocês, o que é reino de Deus? Jesus não diz, venha o teu reino? Jesus não explicou nunca o que é esse reino de Deus. Ele fala muito do reino de Deus, é chegado o reino virá. Uma hora ele diz que o reino já chegou, outra hora ele diz que o reino ainda virá. Você vê isso claramente nos evangelhos. Que reino é esse? O Velho Testamento não fala desse reino. Fala do reino de Israel, como reino de Deus, mas é Israel. Davi se coloca como rei eterno, Salomão se coloca como rei eterno, proclamando já escatologicamente o reino de Jesus, mas o Velho Testamento não fala em reino de Deus. O Novo Testamento fala, mas não explica o que é. Jesus nunca explicou o que é o reino de Deus. Ele diz, o reino de Deus é como, aí conta uma parábola da dracma perdida. O reino de Deus é como, aí conta a parábola do filho pródigo. O reino de Deus é como, aí conta a parábola da ovelha perdida. Mas ele não diz o que é esse reino de Deus. Claro que a Bíblia nos deixa. Esse reino de Deus, ele é tanto aqui e agora, como é eternamente futuro. Aí é que está o embaraço. A gente não sabe direito o que é aqui e agora e o que é futuro. Vamos chegar lá, quando a gente chegar nessa parte do reino de Deus, a gente vai tentar explicar isso aí. Uma coisa que eu acho interessante é Jesus e o Pai, o Filho e o Pai, eles deixaram esse poder perfeito da nossa relação com Deus, né? Que é o modelo de servo e senhor, a relação de servo e senhor, de filho e pai, porque é muito profundo. Modelo de obediência, Tiago. Porque modelo de obediência, Tiago, se não houver obediência, será anarquia, certo? Anarquia é aquele sistema em que ninguém manda em ninguém e cada um faz a sua vontade. Isso não funciona. O homem é pecador e sempre vai lutar pelo que ele entende como direito seu, em detrimento do outro. Eu não quero nem saber se você vai se dar bem ou mal, eu quero saber que eu me dê bem. Então isso é natural do ser humano. Está escrito na Bíblia que desde criancinha, né? Desde criancinha, isso já é natural da criança. Está escrito lá em Provérbios, e Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Então, o sistema arminiano
que hoje as igrejas pentecostais são todas arminianas e a igreja batista, numa maioria, aqui no Brasil, numa maioria, tem esse entendimento, que você é o que você quer ser. Se você quiser ser bom, você será bom. Se você quiser ser salvo, você será salvo. Ora, isso é uma tremenda aberração com base ao ensino bíblico. Se isso fosse verdade, todo o sacrifício de Jesus não teria qualquer sentido. Para que Jesus veio aqui morrer, então, se eu mesmo consigo fazer, se eu mesmo consigo me salvar, então não tem sentido. A gente vai tratar disso também mais para frente. Então, no curso de teologia, esse assunto é do curso de teologia e não aqui da oração. Então, irmãos, a gente precisa ver isso. O homem é mau na sua origem. Então, se não houvesse um sistema de obediência, quem ia cumprir alguma ordem de quem? Se ninguém obedece ordem, quem ia fazer alguma coisa? Porque todo mundo ia querer fazer o que ele quer, e ia ser uma bagunça generalizada. O reino de Israel esteve assim na época dos juízes. Está lá escrito: não havia rei em Israel naquele tempo, e cada um fazia conforme achava mais certo. Imagina a bagunça que estava o reino de Israel. Aí Deus instituiu juízes para governar o povo. Esse juiz era aquele que dizia o que é o certo e o que é o errado. Aí está lá escrito que e esse juiz organizava as coisas. Aí está escrito, detalhe, isso era o povo de Deus, hein? Povo eleito de Deus, nação santa, sacerdócio real, imagina. Então está lá escrito que quando morria o juiz, o povo voltava a um estado pior do que o que estava. Está escrito isso lá em Juízes mais de uma vez. Aí Deus suscitava outro juiz, o juiz botava em ordem de novo a coisa. Esse juiz era ungido por Deus para fazer aquele papel. E detalhe, Deus não colocou só um bom lá não. Botou Sansão, um presepeiro, botou Jefté, um filho bastardo que nem crente era também, era um salteador. Então é assim, botou uma mulher, Débora, que não tinha condição nenhuma de ter autoridade sobre homem. Aí junto com Débora botou Baraque, que era um homem para poder ser o homem da espada, para poder fazer as coisas. Então você vê, Deus faz como Ele quer. Mas enquanto o juiz governava o povo, as coisas andavam em ordem. Quando morria o juiz, a bagunça voltava pior do que o que era. Ou seja, isso é normal no ser humano pecador, destituído da graça de Deus, como Paulo diz também: todos pecaram e destituídos estão e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Então quem é que tem essa visão? Aqueles a quem Deus revelou. Como é que Deus revela essas coisas? Ele revela através da convivência normal, de forma cultural, e você vai para o inferno com essa revelação cultural, achando que é crente. As igrejas estão aí para isso mesmo, as igrejas e instituições estão aí para isso. A religião está aí para isso, para levar a gente para o inferno. Deus não criou religião não, isso, religião é coisa humana. Muito bem, então, e dá essa revelação de forma especial. Aí esses que também estão nas igrejas, que também fazem parte do meio social, porque isso é normal, o homem é um ser gregário, é um ser social, e ele tem que estar envolvido em alguma agremiação, só que esse tem uma revelação especial. Esse entende o secular e entende o eterno. Ele entende o que eu estou dizendo, o reino de Deus. Que reino é esse? Não é um reino terreno, é também terreno, mas é um reino futuro, um reino eterno, e eu entendo essas duas coisas. Eu sei ver essas duas coisas. Quando eu vejo acontecer um negócio aqui, eu digo: isso não pode. Pode. Não era para acontecer, mas acontece porque está na Bíblia. Isso é fruto do pecado, e nós temos que trabalhar com isso mesmo. Eu não posso sair da terra, eu não posso. Eu não vou para essa igreja não, porque tem um camarada lá. Então você vai para que igreja? Se você achar uma igreja perfeita, no dia que você entrar lá, ela se tornará imperfeita. Os santarrões que andam procurando igreja aí, não, eu quero uma igreja. Sim, o dia que você encontrar essa igreja, não entre lá não, porque se você entrar, bagunçou a igreja. Você é um pecador. Se é que existisse essa igreja perfeita na terra, claro que não existe, mas se encontrar, na hora que você entrar, bagunçou a perfeição da igreja, porque você é um pecador. Então, um pecador que não reconhece que não pode estar numa igreja que você considerou imperfeita. Quem é você para considerar alguém imperfeito? Então, isso é falta de visão do reino de Deus. Não sabe como é que funcionam as coisas nesse mundo caído em pecado, que geme a um só tempo esperando pela redenção.
Essa redenção que Paulo fala é o dia que Jesus virá resgatar a sua igreja. Então, irmão, nós temos que ver isso. Oração precisa ter base doutrinária, porque essa oração, ela é em mim e através de mim para Deus, mas é uma oração de Deus. É oração minha, mas é oração de Deus, de acordo com o coração de Deus. Jesus disse várias vezes aos seus discípulos: tudo que pedirdes o Pai lhes dará. Mas para quem ele disse isso? Para os seus discípulos. E os seus discípulos, ele diz, são aqueles que me amam, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E onde é que está a vontade do meu Pai? Na Bíblia. Então, irmão, essas coisas são tão lógicas, são todas ligadas, é a questão da gente pensar. Espera aí. Não, mas está escrito lá: pedi e abri-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Mas para quem Jesus estava dizendo isso? Para os seus discípulos. E os seus discípulos são aqueles que me amam. Os meus discípulos são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Os meus discípulos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ninguém mais. Estava mais esclarecido do que eu nesse texto. Ele disse assim: Tiago, sabe o que Jesus estava querendo dizer aí? Ele estava dizendo aos discípulos: bater, abrir-se-vos-á, buscar em relação ao Espírito Santo, para dar condição a eles obedecer a Deus. Porque mesmo ele disse: quanto que são irmãos, chamou eles de pecadores, sabendo da vontade do nosso Deus, quanto mais nosso Pai que nos dará a perfeição. Era para exatamente dar condições a ele, para ele poder fazer a vontade. Isso, Tiago. Agora o que eu estou focando aqui é isso: a quem Jesus estava falando isso? Aos seus discípulos, que ele mesmo escolheu um por um. Ele não estava falando a qualquer um, não. Ele estava falando aos seus discípulos. E quem são os seus discípulos? Ele deixou muito claro, até com relação aos irmãos e a mãe dele de sangue. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó. E todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus deixou claro que o parentesco espiritual é muito superior a um parentesco de sangue, que a gente como pecador dá tanto valor. Houve época que um irmão daqui da igreja esteve a ponto de matar outro aqui por causa de um problema com a neta, que é meu sangue. Eu quando fui lá falar com o irmão, porque estava em ponto de matar o outro: é meu sangue, pastor. Eu digo: ah, é, hein? Pois o irmão é seu irmão em Cristo. Talvez esse seu sangue que você está falando não seja salvo, até porque o comportamento dele evidenciou isso. E agora, quem é mais importante para você? O seu irmão em Cristo ou esse seu parente aí, neto, que estava nos cabaré da vida aí? Quem é o mais importante? Aí o homem refletiu assim: presta atenção, meu irmão, presta atenção. Você está dando prioridade às coisas daqui da terra, ao invés de priorizar as coisas do céu. Olha o reino de Deus, olha a visão de reino de Deus. Meu sangue, eu quero lá saber de sangue, rapaz. O sangue é igual de todo mundo. Estou dizendo, nós somos filhos de Deus. Esse negócio de eu nasci do meu pai, sim, mas eu sou filha de Deus. Isso foi apenas o meio que Deus organizou para que a gente venha ao mundo. Mas isso não é assim tão importante, não. É importante no sentido de que eu devo respeitar, honrar, cuidar dos meus pais, dos meus parentes, porque Paulo diz que quem não cuida da sua própria casa é pior do que incrédulo e tem negado a própria fé. Sim, eu tenho que saber. Olha, se eu não cuidar daqueles que são meus parentes, eu vou cuidar de quem? É nesse sentido. Somente nesse sentido. Eu tenho que ter cuidado de qualquer um, mas primeiramente dos meus parentes. Isso que eu citei agora está escrito em Timóteo, na carta a Timóteo, e em Gálatas ele diz que primeiros da fé. Ó, primeiros da fé. Muito bem, irmãos. Então, essas coisas todas fazem parte disso que eu estou falando o tempo todo aqui, de pressupostos. O que é que eu tenho na minha cabeça com relação a Deus, com relação ao reino de Deus, com relação à doutrina, com relação à oração? É isso que vai sair nas minhas orações. Então, se eu não tenho conhecimento doutrinário, se eu não tenho conhecimento de nada, a não sei ouvir o galo cantar e não sei onde, as minhas orações não servem para nada. Apenas para massagear o meu próprio ego. Estou pedindo para Deus aqui isso, isso e isso, e vou receber. Aí eu vou dizer: Deus atendeu minhas orações. Ele atendeu a do macumbeiro também. Ele atendeu a do católico que pede para Maria também. Ele atendeu a do espírito que pede para Chico Xavier também. Em que você acha que é melhor do que aqueles? Em nada. É a mesma coisa. Isso é misericórdia de Deus, simplesmente. Essa é a única explicação, porque o diabo não dá nada para ninguém. O diabo não dá nada para ninguém. Essas pessoas
sei quem, Xuxa, fez pacto com o diabo é gente para fazer pacto com ele, rapaz. Tudo vem de Deus. Deus usa o diabo para enganar quem quiser, porque a pessoa quer ser enganada, mas tudo vem de Deus. O diabo não tem nada para dar para ninguém, só tem para levar, para tirar, para roubar. Ele é pai da mentira e a sua função é matar, roubar e destruir. Quem disse isso foi Jesus. O diabo não tem nada para dar para ninguém. Sabe, fulano fez pacto com o diabo, tudo bem, fez pacto com o diabo, mas é Deus quem está providenciando todo esse engano dele, através do diabo, se for o caso. O diabo não tem nada para dar para ninguém. Sim, Tiago. Só isso. Então, Paulo não pede bênção material para ninguém, não pede saúde para ninguém. Ele pode ter orado por isso. Acredito que ele orou, por exemplo, no caso lá de Timóteo, que era doente do estômago, ele até disse: toma um vinhozinho por causa das tuas úlceras, não sei o quê. É claro que ele orou por isso, por Timóteo. Quando ele diz que Trófimo ficou doente em Mileto, sei lá onde, doente de morte, mas Deus teve misericórdia dele e o curou, certamente Paulo orou por esse irmão. Certamente, mas Paulo nas suas cartas, em nenhum momento ele faz esse tipo de pedido nas cartas por bem-estar físico de irmão nenhum. Ele não pede, por exemplo, a carta que ele escreveu a todas essas igrejas aqui, esses irmãos passavam tremendas necessidades, e ele nunca orou dizendo que eu tenho orado para Deus dar comida para vocês. Não, o que foi que ele fez quando Jerusalém estava precisando de comida e tudo? Ele fez uma campanha e arrumou efetivamente dinheiro e levou para esses irmãos. E não ficar aqui pedindo: Senhor, olha, os irmãos lá de Jerusalém estão passando necessidade. Senhor, os irmãos lá de Colossos, uma grande seca lá, Senhor, ele não tem produção agrícola, que lá o povo todo era agricultor, ele não tem produção agrícola, Senhor, faz chover para que dê. Não, ele não fez não, ele orou pedindo que os irmãos crescessem no conhecimento de Deus. É isso que você vê na Bíblia. Aí os irmãos se acabam nas reuniões de orações pedindo isso, pedindo não sei o quê, pedindo não sei o quê. Conhecimento de Deus que é bom, zero. Ou quase zero. Aí acham que essas reuniões de oração são abençoadoras. Abençoador de quê, rapaz? Qual é a bênção maior que nós temos na vida? O conhecimento de Deus. Essa é a única glória que o homem crente pode ter na terra. É o conhecimento de Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17, ele começa orando. Eu já disse para vocês, essa oração é dividida em 3 partes. A primeira do capítulo, versículo 1 ao 6, Jesus está se dirigindo ao Pai, ele e o Pai. A oração, Pai, eu, tu. A glória que eu tinha contigo aí, tu me deste aqui na terra também, e eu transmiti essa glória a estes que tu me deste. Que glória foi que Jesus transmitiu a seus discípulos? Que foi que Jesus deu a esses discípulos em termo material, ou físico, ou de saúde, ou de que quer que seja? Nada. A glória que Jesus deu a seus discípulos foi o conhecimento de Deus. A glória que eu tive contigo aí no céu, eu transmiti a eles. De que glória Jesus está falando? Qual era a glória que Jesus tinha aqui na terra? Nenhuma. Era um pobretão que morreu feito um miserável, condenado, amaldiçoado numa cruz. Então que glória que ele tinha para dar para alguém? Nada. A glória que ele tinha para dar era o conhecimento de Deus. A glória que eu tive contigo aí no céu, desde a eternidade, eu a transmiti a eles. O que foi que Jesus transmitiu aos seus discípulos? Riqueza? Herança? Alguma coisa? Não. Ele transmitiu o conhecimento de Deus e do seu reino. É essa a glória. Por isso que ele diz no capítulo, versículo 3, logo dessa oração 17: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo, e a Cristo a quem tu enviaste. Pronto, essa é a nossa glória aqui na terra, é o conhecimento de Deus. É por isso que Paulo, as suas cartas são, ele e os outros, são exclusivamente discipuladoras, são cartas doutrinárias, ensinando aos irmãos quem é Deus, o que é a salvação, e como nós devemos nos comportar uma vez de posse dessa salvação. É só esse o teor das cartas apostólicas. Só. Dizendo quem nós éramos, miseráveis pecadores, dizendo que Deus nos salvou porque nos escolheu desde a eternidade e nos salvou em Cristo através da cruz, através de seu sangue, tal, e depois dizendo como é que, uma vez entendido isso, como é que nós devemos viver.
crescendo no conhecimento de Deus, que nem um bebê cresce mamando no peito da mãe, depois passa a comer papinha, depois começa a comer feijão e feijoada e farofa e tudo. Cresce, certo? Cresce, é assim. E é essa a oração dos apóstolos, todos eles, Pedro, João, Paulo, a oração deles é só essa, né? Então, irmãos, e a nossa oração deve ser assim. Como eu disse, só quem ensina como orar é Jesus, só Jesus. Aí ele vai e nos diz umas coisas que a gente normalmente não observa. A oração deve ser dirigida ao Pai. Foi Jesus quem ensinou isso. Ao Pai, em meu nome. Versículo 9, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que te vê. Interessante é que ele não diz que te ouve. Tu não estás falando? Então, o normal aqui, o verbo adequado aqui, para o nosso entendimento, seria: tu orarás, ou seja, tu falarás, e teu Pai que te ouve em secreto. Mas não, ele usa aqui um verbo ver. Porque Deus é onisciente, Ele está em todo canto. É para deixar claro que Deus está te vendo. Ele não está só te ouvindo, não. Ele está te vendo. Então, Deus que te vê em secreto, te recompensará. Então, olha, o meu relacionamento com Deus, irmãos, eu já disse para vocês aqui uma vez eu perguntei para o meu irmão, que é pastor no Rio de Janeiro: meu irmão, como é que você passa uma noite inteira orando, às vezes um fim de semana inteiro em jejum e oração, sem comer nada? Eu perguntei para ele: como é que você faz isso? Eu nunca consegui essa façanha. Aí ele disse: Nel, eu não sinto fome quando eu estou em jejum e oração. Como diz o salmista, eu não sinto falta de nada. Nada me faltará. Aí eu disse: mas me explique isso de uma forma mais consistente. Como é que você não sente fome? Como é que você não sente falta? Ele usou uma expressão lindíssima que eu me arrepiei e não me esqueci mais nunca. Ele disse: mano, é como se eu estivesse ligado a Deus através de um cordão umbilical. Ele está me nutrindo. Digo: meu Deus, como eu estou longe. Como eu estou longe desse nível de santidade do meu irmão. Senti vergonha. Isso faz muitos anos. Eu não era pastor. Faz muitos anos. Eu cheguei a dizer para ele: meu irmão, eu estou me sentindo imundo aqui dentro da tua casa. Tal nível de santidade dele, da esposa e dos 2 filhos, que eu cheguei a dizer para ele: meu irmão, eu estou me sentindo um imundo aqui dentro da tua casa. Então, irmãos, a gente tem que saber quem é Deus, quem sou eu, quem é esse meu Deus, quem sou eu, como é que eu oro para esse Deus, como é que eu me dirijo a esse Deus. Jesus disse, está aqui, ó. Nas nossas casas, normalmente nós fazemos nos nossos quartos uma sala enorme e bonita para receber visitas. Quando elas vêm, então elas vêm para o lugar mais bonito da casa, que é a sala. Quando temos recursos maiores, então fazemos uma sala para receber visitas e uma sala para televisão, às vezes uma outra sala para som, quando somos ricos, né? E o único irmão que eu conheci que tinha um quarto para orar foi o meu irmão. A casa dele tem um quarto só para orar. Como Jesus diz aqui: vai para o teu quarto. Então esse quarto ele usava para disciplinar os meninos dele. Tem até uma música dele, Quarto Secreto. O nome da música é Quarto Secreto. Quando a filha casou, ele fez essa música para ela nunca esquecer do quarto secreto. Local de oração, local de disciplina, local de doutrina. Ele fez essa música para a filha dele quando ela saiu de casa, quando ela casou. Ela nunca esqueceu do quarto secreto.
em que a mãe lhe passava instruções, em que ele disciplinava e tal, o quarto de oração. Foi a única casa de crente que eu conheci que tinha um quarto exclusivo para a oração e para a disciplina dos filhos. Jesus diz isso aqui, está aqui, muito claro. Vai para o teu quarto secreto. Jesus não diz aqui se reúnam para orar. Não estou dizendo que está errado. Eu estou só dizendo que a forma que Jesus mandou aqui para orar foi: vai no quarto secreto conversar com Deus. Isso é questão de intimidade. Há motivo para uma oração em conjunto, então faça essa oração em conjunto. Mas o normal, a minha oração, sou eu com Deus. Sou eu que estou conversando com Deus. E orando, não useis de vãs repetições. Eu hoje estava lá caminhando com Margarete, não sei se foi hoje, eu acho que foi ontem. E lá vem passando uma velhinha caminhando para a gente, com um texto na mão, cheio de medalhinha de Nossa Senhora pendurada. Eu acho que é de 5 em 5, né, que tem as Ave Maria. Quem é bom de reza aqui? Parece que de 5 em 5, Ave Maria, sei lá, ou é 10 em 10. Aí reza um Pai Nosso. Elô, que conhece isso do tempo Hein? São 12? Pronto, são quantas contas no total? Não sei quantas são, se são 50, 70, sei lá. Eu só sei que de pedaço em pedaço tinha uma medalhinha de Nossa Senhora pendurada. Aí eu disse: olha o tanto de Nossa Senhora que a velhinha tem na medalha, no texto dela ali. Então, são vãs repetições, mas ela crê que aquilo ali é uma oração. Ela crê que aquilo ali está sendo ouvido no céu, e ela crê que vai ser abençoada por aquilo ali. E vai mesmo. Detalhe, e vai mesmo. Eu já falei para vocês aqui, Jesus diz, Paulo diz que Jesus disse: melhor é dar do que receber. E nós sabemos que é verdade mesmo. Então, se você dá, não interessa se é por motivo religioso, se é por uma religião tal e qual, não interessa, você será abençoado. Deus vai, você seja macumbeiro, satanista, o cão. Se você for generoso, você será abençoado. Por quê? Porque Deus, através de você, está abençoando outras pessoas. Você vai para o inferno, tanto faz. Isso aí não entra na questão, mas você será abençoado. Então, se você colaborar com fulano, com não sei quem, com não sei quem, Deus vai abençoá-lo. Se você der para as causas do Chico Xavier lá, Deus vai abençoá-lo. Por quê? Porque através de você, Deus está abençoando outras pessoas. Deus não manda cair dinheiro do céu, não. É através de você. Então, o que é que você é? Eu sou macumbeiro, mas eu faço todo mês, eu dou uma cesta básica, sei para onde, depois Deus vai abençoá-lo, para que nunca lhe falte essa cesta básica para você dar para aquele pessoal lá. Isso é entender o reino de Deus. Deus cuida de todas as suas criaturas. E através de quem? Através das suas criaturas. Não vem anjo do céu levar uma cesta básica para quem está precisando, não. Ele dá através de quem? Ele dá através de fulano de tal, fulano de tal, fulano. Seja ou não crente, esse fulano de tal, seja ou não salvo, não interessa se ele tem religião, se não tem, se ele é ateu, não interessa. Ele é um servo de Deus mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Agora, aquele que sabe, aí ele fará para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Aí Deus vai se alegrar com isso. É o caso de Abel e Caim. Abel, Deus se alegrou da oferta de Abel, porque Deus se alegrou antes com Abel. Deus aceitou, repare que lá não está dizendo que Deus aceitou a oferta de Abel, não. Diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Deus é quem sabe quem é que Ele quer, desde a eternidade. Então, irmãos, essas coisas nós temos que tomar conhecimento. Não interessa se o fulano lá é salvo ou não é, Deus sabe se ele é ou se não é. O fato é que Deus está usando aquele endemoninhado lá, ou seja, quem for, para abençoar. Eu já disse aqui, quem é que tem orado aqui por Bill Gates? Provavelmente ninguém. Quem é que algum dia na vida orou por Chico Xavier? Já, Cláudio, espera aí um instantinho. Provavelmente ninguém. Quantas pessoas Deus abençoou através daquele homem? Milhões e milhões e milhões de pessoas. Mas pastor, que é isso? Foi, rapaz, foi. Milhões e milhões de pessoas foram abençoadas por aquele homem. O senhor está dizendo que ele é salvo? Não, não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que ele foi um servo usado por Deus para abençoar pessoas. Se ele foi salvo ou não, não interessa, aí é outra história. Aí é outra história. Então quem é que já orou, eu tenho dito aqui, na vida, por aquele doidinho lá da Coreia do Norte, que está lá a ponto de provocar uma guerra? Quem já orou por aquele presidente da Rússia, que está ali a ponto de provocar uma guerra também? E eu vou orar por aquele homem? Vai, Deus não mandou aqui que é para orar pelas autoridades? Por quê? Porque é por aquele homem, milhões de pessoas são abençoadas ou sofrem barbaridades através de uma guerra estúpida por causa daquele homem. E Deus não muda, mas as coisas mudam. Deus muda as coisas através das nossas orações, porque essas orações movidas pelo Espírito Santo, tão lembrado que essa oração é do próprio Deus. Pois é, a oração é do próprio Deus, é nesse sentido que o Espírito geme em nós para orar. Cadê a igreja orando pelo presidente da Rússia, para evitar uma guerra ali? Cadê a igreja orando por Barack Obama, para evitar uma guerra ali? Não tem. Você vai encontrar no mundo, talvez não encha os dedos de uma mão, de pessoas que têm essa visão para orar pelas autoridades, porque essas autoridades, delas depende o bem-estar ou a desgraça de uma população inteira. E essas autoridades foram colocadas ali por Deus. Não interessa se ele é crente, se ele é satanista, se ele é o próprio diabo, não interessa. Ele foi colocado ali por Deus, está escrito isso na Bíblia. Mas pastor, sim, é isso. E qual é o seu entendimento de reino de Deus? Por que eu vou orar? Como eu vou orar? Para que eu vou orar? A oração muda as coisas? Muda. A oração muda Deus? Não. A oração não muda Deus, mas muda as coisas. Porque foi Deus quem me colocou para orar, para mudar aquelas coisas. Já estava no propósito de Deus. E o meio de orar aquelas coisas é através das nossas orações, se elas forem feitas no Senhor, no poder do Espírito Santo, que geme junto conosco aqui de joelhos no chão. Senhor, abençoa aquele presidente da Rússia, Vladimir Putin. Senhor, abençoa aquele homem, meu Senhor. Mostra a ele as barbaridades que acontecerão a uma multidão de pessoas, entre elas muitos santos teus, certamente. Senhor, tem misericórdia. Mas não, eu vim para cá pedir para Deus, eu quero emprego, eu quero não sei o quê, eu quero tudo eu quero, porque Deus Isso aí, cara, isso não serve para nada. Isso é falta de conhecimento de quem é Deus, falta de conhecimento do que é oração. Então, irmãos, nós vamos continuar na próxima quarta, que tem muita coisa nesse sentido aqui, inclusive usando textos bíblicos, que nós temos, por enquanto, só seguido aqui alguns versículos do que Jesus disse, mas nós temos outros versículos, não é, paralelos, que mostram a oração como é, como deve ser, como foi feita, como Deus ouviu ou como Deus não ouviu essas orações. Lembrem, as próprias orações do seu profeta Jeremias. Ele disse: Jeremias, não ore mais, eu não ouvirei as suas orações. E agora, um profeta de Deus, ungido por Deus, para orar pelo povo, mas chegou um ponto que Deus disse: não ore mais, eu não ouvirei as suas orações. Eu já decidi, eu vou destruir esse povo, e as suas orações não vão mais mudar isso não. Não ore mais. Que Deus nos abençoe, nós vamos trabalhar isso mais para frente. Amém.